Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Gustavo Balestrelli, eu sou Principal aqui da Vox. A gente é uma gestora de VC. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma visão de CVC que a gente tem, né? Que a gente apoia as corporações que a gente tem a fazer parceria com as startups, inserir essa parte em todo o ecossistema de investimento que a gente criou. E antes de começar nesse tema de parcerias, eu vou falar um pouco mais da gestora, né, dar um overview do que a gente faz. Também vai ficar um pouco mais claro essa parte de parcerias aqui. A Vox é a primeira e hoje a maior gestora de Venture Capital de impacto da América Latina. A gente tem 16 anos já de história, né? A gente começou mais ou menos ali em 2008, 2009, sendo o primeiro fundo de impacto aqui da América Latina, trazendo toda essa discussão de impacto muito do Reino Unido, né? E hoje a gente é uma família de fundos de Venture Capital e também outros produtos aqui sem ser Venture Capital, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Somando todo o Assets Under Management, o AUM, que fala que a gente tem aqui sob gestão, a gente tem 1,4 bi, e nessa parte de impacto a gente já atendeu 45 milhões de pessoas, né, somando produtos, serviços de todas as nossas empresas que a gente investiu desde 2008. E atualmente a gente está com 8 fundos nessa linha de Venture Capital e Corporate Venture Capital, incluindo os fundos do Banco do Brasil, da Natura, da Copel Energia, do Einstein, que é bem focado nessa parte de saúde. E a gente já fez 18 exits ao todo, desde o início da Vox, contando desde essas empresas que a gente investiu lá atrás, mas também outras que ainda estão ativas no portfólio, né? Então ainda tem muita empresa que a gente tem ativa que devem ser exits ali no futuro próximo, se tudo der certo. Aqui falando um pouco mais do nosso portfólio, né, que acho que é legal dar um overview, a gente tem empresas que estão inclusive aqui, né, a Conexa tem um stand, a Fibo também tem um stand ali menor, ali na entrada. Tem outras empresas grandes no segmento de saúde que talvez vocês tenham ouvido falar, né, como a própria iCare, a Nilo, a Mevo, a Salvos também está com stand aqui. A Neurobots tem uma empresa bem legal dessa parte de doenças neurodegenerativas e recuperação da habilidade motora. E vocês podem ver que Health Techs é um dos meus maiores pontos aqui da Vox, né, de realmente fortalezas, mas tem outros verticais que são fortes também, como Fintechs, né, EdTechs, Smart Cities, né, todos os temas ligados àquelas 17 ODSs. Agora se fala bastante na COP30, né? A gente trabalha com todas essas frentes aqui. Climate Techs também bastante forte na COP30. E aqui explicando um pouco mais de como funciona a nossa família de fundos aqui. A gente tem, esse aqui em rosa, é o que a gente chama de fundos flagships, fundos proprietários. E em fundos proprietários a gente tem hoje o Tech for Good Growth 2, é o nosso quarto fundo proprietário. E a ideia é que a gente sempre tenha um fundo ativo que ele seja generalista em todas as frentes de impacto. Então desde saúde, educação, clima, energia, essa parte de cidades sustentáveis também, cidades inteligentes, tudo isso entra nesse fundo proprietário. A gente já desinvestiu de 2 desses fundos que a gente já deu retorno para os cotistas, estamos no quarto fundo. E ele foca um pouco mais em early stage, né? Early stage a gente fala que é empresa Series A, eventualmente Series B, dependendo de uma negociação ali com valuation um pouco mais atrativo. E ali em seed, eventualmente em pré-seed a gente tem os CVCs, né? Que hoje a nossa família de CVCs, eu vou falar um pouquinho mais de cada um, que é a Natura, Banco do Brasil, Copel Energia e Banco do Brasil, né? E vejam que é sempre uma empresa, uma corporação que a gente tem parceria, que é estratégico dentro de cada vertical. Então a gente evita competição entre os fundos, a gente é uma grande área de VC, que é óbvio que tem assim, que a gente chama de fund owners em cada um desses fundos, mas a ideia é que a gente tenha uma colaboração, né, que seja permeável, o pipe que a gente captura para um fundo também trocando para os outros fundos, né? E eventualmente a ideia é a gente investir no começo com os CVCs e depois a gente consiga terminar a jornada ali de investimento com o nosso fundo proprietário, né? Como se fosse uma sequência de investimentos. E a mensagem é que para os empreendedores a gente tem capital disponível desde o começo ali na semente até para as fases um pouco mais de growth mesmo, né? Até depois desse fundo que a gente tem proprietário, por exemplo, se a empresa precisar de um Series B, um Series C super parrudo, a gente também faz veículos exclusivos e oferece para os nossos cotistas para investir naquelas empresas, né? Rodadas maiores, aquelas maiores rodadas que a gente vê acontecendo, a gente faz também.
Então, passando assim rapidamente um pouco pela tese de cada um, Natura é muito focado em regeneração, circularidade, todo o ciclo de atendimento focado na consultoras, né, da Natura que vendem tanto de porta em porta, que tem aqueles catálogos ali, soluções focadas para as consultoras e também para o cliente final, né, para melhorar a experiência desses stakeholders da Natura, e habilidades muito olhando para dentro, então logística, essa parte de formulações de produtos, né, pensando nos produtos mesmo das formulações, mas também embalagens, né, então embalagens mais renováveis, que tenham uma circularidade maior também. E já tem essas duas divulgadas, tem o AirCloud que também recentemente a gente divulgou, e mais uma aprovada que a gente deve divulgar bastante em breve. Esse é o do Einstein, né? Eu, aqui dentro da Vox, sou a pessoa que toca esse fundo, sou gestor do fundo do Einstein. E a gente foca em 3 verticais principais aqui, de saúde digital, biotechs, dispositivos médicos, ou seja, quase tudo que tem dentro de saúde, né? Mas assim, lógico que dentro dessas 3 verticais prioritárias, tem verticais que a gente acha mais interessante, né? Então, por exemplo, biotech. A gente está olhando muito para medicina de precisão, toda essa parte de terapias avançadas, CAR-T, terapia gênica, celular, esse tipo de tecnologia que está bastante na fronteira da inovação mesmo da saúde. Tem alguns portfólios, né, que a gente já mostrou ali no outro slide. Copel, esse é o nosso portfólio muito focado em energia renovável, então desde transição energética, mas também toda essa parte olhando um pouco para dentro, né, de casa, como melhorar a eficiência, a mensuração dessas redes de transmissão, devices conseguem fazer mensurações na cadeia como um todo da Copel também, né, que é essa parte de gestão de ativos. E também olhando muito para geração distribuída, renováveis como um todo, como usar CVC, conseguindo inovar com as áreas internas ali, né. E esse é o fundo do Banco do Brasil, muito focado em fintechs, né? Pelo nome, naturalmente, a gente foca nessa parte de fintechs, mas também, como a carteira do Banco do Brasil é muito forte no agro, todo o agro vende muito crédito para o agronegócio, os fazendeiros, também soluções que melhoram a vida desses fazendeiros e produtores a gente também considera aqui dentro da tese. E GovTechs também, né? Muito focado em soluções para o governo, como a gente melhora a eficiência, né, de soluções para o governo, tanto atendendo o SUS, mas também GovTechs no geral, tá dentro dessa tese do Banco do Brasil. E agora, entrando um pouco mais nessa parte de parcerias, né? Afinal, o que as empresas querem fazendo toda essa estratégia de investimento, parcerias? E a gente ajuda muitas corporações a desenharem um modelo de inovação. Então, a gente trabalha muito ativamente com essa parte de parcerias também, né? E acho que como um começo, é muito importante a gente estressar as diferenças, né? Porque é muito genérico, muitos nomes se falam inovação, CVC, Corporate Venture, um monte de chavão que as coisas se misturam e acho que é legal entender um pouco as diferenças, né? Muita gente generaliza os termos, por exemplo, Corporate Venture e Corporate Venture Capital, mas na verdade eles são diferentes, né? O Corporate Venture, na verdade, é um guarda-chuvão que ele vai abranger todas as iniciativas de inovação mais relacionadas ali, principalmente a startups e as corporações. Então, tem um olhar para trazer inovação com as diversas unidades de negócio, mas o CVC especificamente é uma das diversas ferramentas dentro de Corporate Venture, né? Então, você pode colocar, por exemplo, parcerias é uma das iniciativas de Corporate Venture e Corporate Venture Capital é outra iniciativa dentro de Corporate Venture, né? Então, é um termo genérico e a gente vai para um termo mais específico. A gente vê muito as coisas se misturarem no mercado, mas tem bastante diferença. E aqui eu gosto muito de usar essa imagem, que é uma forma de mostrar o que é Corporate Venture, né? Todas as iniciativas que a gente consegue ter dentro de Corporate Venture. Por exemplo, M&A, toda essa parte de parcerias, investimentos, spin-offs também, que vem dentro da corporação mãe, programas de startups também, quando as empresas fazem chamadas, 2 minutos? Chamadas, toda essa parte aceleradora e espaço de coworking também para disponibilizar, tudo isso é muito usado dentro de um termo de Corporate Venture no geral. E esse é um espaço que eu gosto bastante de demonstrar, que a gente divide todas essas ferramentas entre o que é incremental e o que é mais um aditivo ali das inovações internas, e o que a gente usa para cada coisa, né? O que eu uso para parcerias, o que eu uso para M&A, o que eu uso para o CVC propriamente dito. E o legal de parcerias é que ele é
a iniciativa mais fácil e mais rápida para trazer retornos. Então, numa jornada de inovação das empresas, parceria começa por parceria, que depois você vai introduzindo maturidade ali nas outras áreas, mais especificamente consegue inovar um pouco mais em soluções mais sofisticadas, né? E para buscar parcerias, empresas estão querendo várias coisas, né? Então, acesso à inovação, ter visibilidade do que está acontecendo no mercado, né? Tanto para depois pensar em incorporar M&A, mas ter uma visibilidade mesmo das iniciativas. Depois também trazer eficiência, né? Afinal, as startups resolvem problemas e as corporações têm um monte de problema. Então, trazer já para dentro para resolver problemas operacionais, explorar novos mercados é um pouco a janela, assim. Então, serve para a gente trazer as iniciativas ali de inovação para depois eu pensar em, por exemplo, comprar as empresas ou fazer parcerias um pouco mais estratégicas de longo prazo com essas empresas. E desenvolver talentos é muito para trazer um reflexo das iniciativas de agilidade, o Lean Startup, né, essa cultura para dentro das corporações também. Afinal, quando eu negocio um contrato com startup, o pessoal é acelerado, né? Então, isso traz um pouco para as áreas também essa ideia de agilidade, é importante quando a gente está falando em parcerias com as empresas. E aqui são os exemplos, né, de co-desenvolvimento, licenciamento, piloto, pesquisa, POCs, projetos comerciais de incorporação, distribuição de revenda, JV, royalties. Esse é um outro guarda-chuva que a gente tem de possibilidades, parcerias que não dá para colocar one size fits all, tudo ali dentro de parcerias em única modalidade. A gente tem diversas modalidades e a gente vai tentando adequar conforme for a ideia, né? Tanto da startup quanto da corporação. E a ideia, assim, parcerias, como eu falei, é um primeiro estágio, mas também quando você investe nas empresas, você consegue potencializar. Afinal, por que uma empresa vai fazer uma super parceria com uma startup se ela só está dando de graça aquela parceria, né, e gerando receita para a startup? Se você investe e mais a parceria, você consegue alinhar os incentivos. Pô, eu vou ajudar essa empresa porque eu também sou investidor da empresa, então eu estou dando dinheiro, um canal de receita para a empresa, mas eu também estou no equity ali da empresa. Então você consegue alinhar os incentivos de uma forma bem legal. E aqui a gente vê como aumentou, né, a visão estratégica dos investimentos, né? Elas não estão olhando só para ganhar dinheiro, mas também para conseguir um retorno estratégico por via de parcerias e depois um pouco mais de longo prazo. E aqui eu quero agradecer vocês pela participação, né? Falar um pouco mais das parcerias com as startups. Eu também me coloco à disposição. Meu nome é Gustavo Balestreri. Se quiserem me seguir no LinkedIn também, depois aqui da apresentação a gente fica à disposição. Obrigado, pessoal.